A paz de Alto, irmãos. Não estão bem? Assim seja. Eu estou um pouco cansado aqui. Mas gratidão, papai, sempre, né? É maravilhoso as últimas palavras que Yal tem trazido a nós, né? Fala com os irmãos que a gente fica feliz demais de poder entender, né? E a gente está entendendo, quando a gente vê isso, você vê que o irmão, o Vitor trouxe um pouco para a gente do estudo, aí o irmão Ronaldo veio no final ainda, traz isso. Isso aí é o que? O começando a dar o fruto, né? Porque os irmãos já estão sendo maduros o suficiente para poder fazer os links, né? É isso que Ial procura da figueira, né? Esse fruto, não só esse, mas também o fruto pessoal de cada um, né? A conduta de cada um, né, irmãos? Eu quero só começar abrindo aqui Salmo 68, antes de invocar, esperar os irmãos acabarem de chegar. Salmo 68. Página 930. Salmo 68. 930. Para esquentar os motores. Ó, diz assim, ó. A partir do 2, ó. Ial se levanta. Seus inimigos debandam. Seus adversários fogem da sua frente. Tu os dissipas como fumaça se dissipa. Como a cera se derrete diante do fogo. Perece os ímpios diante de Ial. Mas os justos se rejubilam, exaltam na presença de Ial. Na alegria eles rejubilam. Cantai a Ial, tocai ao seu nome, abri o caminho ao cavaleiro das nuvens. Seu nome é Ial, exultai em sua presença. Irmã Kátia, qual é o link dessa passagem que fala assim, ó, abrir caminho para o cavaleiro das nuvens? Qual que é um link? Me fala um link. Ó, cantai Ial, tocai seu nome, abrir um caminho ao cavaleiro das nuvens. Seu nome é Ial, exultai na sua presença. O que eu sei é do cavaleiro dele. Cavaleiro o quê? Apocalipse 19, vamos abrir lá. Deixa marcadinho aqui, ó. Deixa o nome marcadinho aqui. 19:11. Vamos abrir lá. Apocalipse 19:11. Posso ler? Ó. Vi então o céu aberto. Eis que apareceu um cavalo branco. Quem é esse cavalo branco? Aqui, irmã Clarice. É. Já é na condição de Gabriel recebeu o Isso, é ele que é o cavalo branco, exatamente. Vi então o céu aberto. Eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Quer dizer, então esse é o cavaleiro das nuvens, correto? Sim. Continuando, ó. Seus olhos são chamas de fogo. Sobre sua cabeça há muitos diademas. E traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Aí como é que eu sei que é o nome de Ial? É quando você volta lá, ó. Cantai a Ial, tocai o nome. Tocai ao seu nome. Abri o caminho ao cavaleiro dos céus. Apocalipse 19. Ó, seu nome, ele leva um nome que ninguém conhece. Qual que é o nome dele? Seu nome é Ial. Exaltai na sua presença. Então vocês veem que quando aqui tá fazendo de uma forma, vamos dizer assim, escondida, ele traz um nome que ninguém conhece. Uai, mas que nome que é esse? Que nome que é esse? É Ial, porque o link com Salmo 68 fala, abrir caminho para o cavaleiro das nuvens. O seu nome é Ial, então o nome que ninguém conhece é o nome de Ial. Entenderam? Então volta lá em Salmo 68.
Aqui é só esquentando os motores. Ó. Mas os justos se rejubilam, exultam na presença de Iau. Na alegria eles se rejubilam. Cantai a Iau, tocai ao seu nome, abri caminho ao cavaleiro das nuvens. Seu nome é Iau, exultai na sua presença. Ó, pai dos órfãos, justiceiro das viúvas. O que é um justiceiro, irmã Marinalva? Faz justiça. É o que faz justiça, né? Um justiceiro é o que faz justiça. Então aqui, ó, ele é pai dos órfãos e justiceiro das viúvas, das viúvas. Tal é Iau em sua morada santa. O Iau da sua casa aos solitários. Livra o cativo para os prosperidade. Livra os cativos para a prosperidade. Mas os rebeldes habitam na terra seca. Ó, mas os rebeldes habitam na terra seca. Ó Iau, quando saíste à frente do seu povo, avançando pelo deserto, olha aqui, ó Iau, quando saíste à frente do seu povo, avançando pelo deserto, a terra tremeu. O próprio céu se fundiu diante de Iau. Diante de Iau, o Iau de Israel. Derramaste a chuva copiosa, ó Iau. Tua herança estava esgotada. Tu afirmaste, ó, o teu rebanho habitou na terra. O teu rebanho habitou na terra. Quem em tua bondade, o Iau preparavas para os pobres. Quer dizer, o teu rebanho. Aí faz um link com Zacarial. Abre lá em Zacarial. Zacarial 13. Página 1680. Aliás. Aqui fala, o teu rebanho habitou na terra, e que em tua bondade, ó Iau, preparavas ao pobre. O teu rebanho. Rebanho de quê? É rebanho de quê aqui? Hã? Rebanho de ovelhas. Aí em Zacarial 13, 5, ó. A cada um ele dirá, não sou profeta, sou o homem que trabalha a terra, pois a terra é minha propriedade desde a minha juventude. E se lhe disserem, quem são essas feridas no teu peito? Ele responderá, aquelas que recebi na casa dos meus amigos, ok? Ó, espada, levanta-te contra o meu pastor e contra o homem meu companheiro. Já explicamos, o pastor é Iauxa Micael. O homem, seu companheiro, é Iau visível, ok? Palavra de Iau dos exércitos. Fere o pastor, que as ovelhas sejam dispersadas. Quer dizer, dispersadas na onde? Na terra. Então faz o link lá, ó. Que teu rebanho habitou na terra. Quer dizer, os seres celestiais habitou nessa terra aqui. E no final dos tempos, agora, há 2000 anos viemos em espírito, né? E agora Iau nos deu um corpo, né? Para poder completar a nossa missão. Começou a fazer justiça. Aí, ó, fere o pastor e as ovelhas sejam dispersadas. Eu voltarei a minha mão, não é contra os pequeninos, é a favor dos pequeninos. Eu voltarei a minha mão a favor dos pequeninos. Por quê? Porque lá em Yauxa 11, não é? Olha aí, abre pra mim. Yauxa 11. Acho que na King James. Oi. Aqui na King James está... mas voltarei minha mão aos pequeninos. Então essa tradução é melhor. Mas voltarei a minha mão aos pequeninos. Por quê? Os pequeninos são esse rebanho aqui, ó, que estava dispersados, né? E aqui em Yauxa 11:10 fala assim, ó: naquele dia a raiz de Jessé se erguerá como um sinal para os povos, será procurada pelas nações, e a sua morada se cobrirá de glória. Naquele dia estenderá o braço pela segunda vez
para resgatar os remanescentes do seu povo que ficou na Assíria, no Egito e etc. Então, quer dizer, aqui em Zacarias 13, não está falando voltar a minha mão contra os pequeninos, é a favor dele, é o resgate. É o resgate, é o momento de agora. Nós estamos sendo resgatados pela mão de Yahweh. É o braço, mas o braço tem a mão, né? O braço não é aleijado, o braço tem a mão. Os irmãos têm que entender isso. Ah, irmão, quem é o braço? Quem é a mão? Se tem o braço é porque tem a mão. É fato, ok? Então volta lá em Zacarias. Ó, fere o pastor e as ovelhas sejam dispersadas. Eu voltarei minha mão não é contra, a favor dos pequeninos. E acontecerá que em toda a terra 2 terços serão exterminados, o outro terço será deixado nele. Farei esse terço entrar no fogo, purificá-lo-ei como se purifica a prata, prová-lo-ei como se prova o ouro. Ele invocará o meu nome, e eu lhe responderei, direi, é meu povo. Ele dirá, Iau é meu Iau. Então, é esse momento aqui que está acontecendo agora, ó, que em Salmo 68 fala, o teu rebanho habitou na terra, entendeu? Que a tua bondade, ó Iau, preparava ao pobre. Volta lá agora em Salmo 68 de novo. Hoje estou um pouco rápido, não estou? É normal? Tem que esquentar, né? Precisando de gás um pouquinho mais. Usa o marcador e fica bom na E Bíblia. 2 bíblias também aqui, ó. Um oi aqui e outro oi aqui. Seu motor já está 120 por hora. Já tá desde ontem, irmão. Tem que ficar com a mão na Bíblia. Tem. Senão, não acompanha não. Vamos lá, voltando aqui, ó. Versículo 11, então, de Salmo 68. Teu rebanho habitou na terra, que em tua bondade, ó Iau, preparavas ao pobre. O mestre deu uma ordem. Ó, essa aqui tá no melhor na King James. Ó, o mestre deu uma ordem. Ele tem como mensageiro um exército numeroso. O chefe do exército foge, e a dona da casa reparte despojos. Cadê na King James? Deixa eu pegar na King James. Eu acho que essa parte que tá melhor na King James. 68 12. Ó, na King James, ó. Não, nessa parte, 12. Ó. Reis e exército fogem em debanda. Não, então é 11. O mestre anunciou a palavra e muitos mensageiros a proclamam. Reis e exército fogem em debandada. E a dona de casa reparte os despojos. Quem é a dona de casa aqui, irmão Jonathan? Ó, o reis e exército fogem em debandada. E a dona de casa reparte os despojos. Quem é reis e exércitos? O exército, a gente lembra do exército que desceu com Israel. Não, presta atenção. É o exército que está lá no céu hoje. Lúcifer e sua corja. Reis e exército fogem em debandada. Eles vão fugir. Entendeu? Fugir para onde? Ser lançado na terra. E a dona de casa reparte despojo. Quem é a dona de casa? Filadélfia. A dona de casa. A dona de casa. Tem um dono. Tem o dono e tem a dona. Entendeu? Tem o esposo e tem a esposa. Não é? Então aqui, ó. Reis e exército fogem em debandada. E a dona de casa reparte despojo. Qual que é o link? Com que ele também reparte despojo? Você falou mais cedo? Não lembra não? Tá aqui, ó. Então vamos lá. Reis e exército fogem em debandada. E a dona de casa reparte os despojos. Ó. Entre fronteiras, agora volta na Yalxalã agora. Ó. Permanecerei em repouso entre os muros do aprisco. Quando as asas da pomba se cobrem de prata, suas penas como reflexo de um ouro pálido. Quando o Todo-Poderoso lá embaixo dispersa os reis, e a neve cai como um monte sombrio. Aí versículo 16, ó. Ó montanhas de Iau, montanhas de Bazã, montanhas elevadas,
montanhas de Bazã, ó montanhas elevadas, por que invejais a montanha em que Ial quis habitar? E Ial nela residirá perpetuamente. Os carros de Ial são milhares de miríades, ok? Os carros de Ial são milhares de miríades. O mestre está entre eles. O Sinai está no santuário. Até aqui. O que eu quero entender, quando fala os carros de Ial, está falando de quê, irmã Adriana? Os querubins? Então a gente vai entender Daniel 7. Abre lá. Daniel 7. Aqui fala, ó, os carros de Ial são milhares de miríades, correto? 1567. É. Deixa eu ver essa outra aqui. Esses querubins aqui, esses despojos, seriam os querubins aqui, versículo 3, seria essa continuação. Os despojos, cadê? Pode ser que seja. Aí já acho. Qual que é? De Alcha 53, 2. Não vai voltar lá. Mas só pegar aqui, ó. Daniel 7. 7, 9, ó. Eu continuava contemplando quando foram preparados alguns tronos, e um ancião sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos de sua cabeça alvos como a lã. Seu trono era chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo corria, irrompendo diante dele. 1000 milhares o serviam, e miríades de miríades o assistia. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, o miríade de miríades são os carros de Ial, porque fala assim, ó, os carros de Ial são milhares de miríades, são milhares de miríades. Aqui fala, miríades e miríades o assistia, entendeu? Esses 1000 milhares o serviam os 144 mil, porque fala 1000, 144 mil, entendeu? 1000 milhares, 144 mil. E os miríades de miríades o assistia os querubins. Por isso, para ser os carros de Ial, são milhares, que são milhões, né? A gente entende que são 400 milhões de miríades, entendeu? Então, nós compreendemos essa parte aqui, ok? Então, Gabriel fala, eu sou Gabriel, assisto diante de Ial. Isso, exatamente, né? O próprio Gabriel fala, né? Sou Gabriel, eu assisto diante de Ial. Então, miríades o assistiam. Por quê? Porque Gabriel é um querubim. Então, os miríades ali os querubins, ok? Assim seja, vamos invocar então? Já esquentamos já. Eu tô até suado já. Vamos invocar então, em nome de Deus. Nome. Hã? Tá descendo? Então pede pra andar rápido pra gente lá. E é 8h12, né, Celso? Hoje não vai ruminar ou ruminar. Veio não. O carro tava cheio. Eu trouxe o irmão de Cleito, o irmão Carlos. Eu veio direto do trabalho. Meu aniversário era 4 horas. Então a gente não vai ruminar ou ruminar. Maravilhoso. Por quê? Porque no estudo de ontem, irmãos, tem muitos pontos ali que a gente vai revisar ali. Vocês vão ver que os links, entendeu? É muito maravilhoso. A palavra de Deus, assim, é para ficar claro, é para os irmãos inculcarem, né? Inculca de vez. Inculca de vez. Cadê os irmãos? O link aqui com a passagem que falou assim, que a dona de casa repassa os despojos, está aqui em Alcha 53:12. Diz assim, ó: eis porque lhe darei um quinhão entre as multidões. Com os fortes repartirá os despojos, visto que entregou a sua alma à morte, e foi contado com os transgressores. Mas, na verdade, levou sobre si o pecado de muitos, e fez transgressões, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores fez a intercessão, entendeu? E quem que é esse personagem aqui, irmã? Deixa eu ver.
Irmão Caleb, eis que lhe darei um quinhão entre as multidões, com os fortes repartirá os despojos, visto que entregou sua alma à morte, e foi contado com os transgressores, e na verdade levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores fez intercessão. Quem que é esse personagem aqui? Quem mais? Você acha que é Yaush Micael? Porque fala assim, sua alma à morte. Quem foi o cordeiro que morreu por nós? E ao visível. Mas lembrar, ele foi lá para baixo? Não. Ali é uma morte que quando teve o sacrifício, a alma voltou para a luz inacessível. E a partir daquele momento ali foi o espírito que desceu às profundezas. Então os dois cordeiros. Entendeu? Os dois cordeiros. Por quê? Eis que porque darei um quinhão entre as multidões, com os fortes repartirá os despojos, visto que entregou sua alma à morte. Né? E foi contado com os transgressores. Quer dizer, foi no inferno. Quem que foi no inferno? O Espírito. Mas na verdade levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores fez intercessão, que aí é o Espírito, né? Lembrando os dois cordeiros, um cordeiro que era imolado pela manhã e outro no crepúsculo, entendeu? Que no geral a gente entende que todos são um só, né? Porque ele vai herdar a condição de alvo visível, entenderam? Assim seja. Então vamos invocar? Assim seja. Assim seja. Yausha! Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Papai amado, estamos aqui para te servir, papai. Gratidão, papai, por nos dar força para chegar até aqui, papai. Nos dê mais força para completar a nossa missão nessa terra, papai. Sabemos que é árdua essa missão, estamos cansados, papai. Mas tudo tem um propósito para ti, papai. Tudo tem um propósito. Gratidão por tudo, papai. Abençoe cada pedrinha preciosa que está aqui hoje, papai. Que vem ouvir a tua palavra, papai. Nos dê o maná diário de hoje, papai. Que teu Espírito venha falar conosco hoje, papai. Que nós venhamos entender um pouco mais da tua palavra, dos teus segredos, papai. Gratidão por tudo, gratidão pela vida do teu mensageiro, papai. Gratidão, papai. Dê ele o descanso merecido, papai. Pois ele está trabalhando nessa terra há muito tempo, papai. Gratidão por tudo, papai. Abençoe cada irmãozinho que está aqui, abençoe a parentela, papai. Por mais que eles não tenham convertido, papai, mas que através de nós eles venham ser abençoados, papai. Porque chegará um momento que eles irão entender, papai, que nós estamos com a verdade, papai. Nós queremos o bem deles, papai. Gratidão por ser longânimo, papai, com eles, pois eles vão se converter no nome de Yausha. Nos abençoe e nos guarde no livro do mal, papai. Que nós venhamos ser invisíveis aos olhos dos inimigos, no nome de Yausha. E que assim seja feita a vontade do papai Yausha. Grato a Yausha, 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 grato a Yausha. E assim seja feita a vontade do papai Yausha. Assim seja. Eu falei a data? Não, né? Hoje é dia 26, né? Hoje é dia 26 de maio. Gratidão, papai, é sexta-feira, né? Irmãos, a gente vai ruminar um pouquinho de ontem, né? Os irmãos compreender, né? Compreender alguns pontos, ok? Quando a gente pega em Irmial 24, a gente vê 2/6 que está diante do templo. 2/6 diante do templo, ok? Ali é o templo o quê? Celestial. É o templo celestial. Então mostra que aqueles seres são seres celestiais, ok? É colocado 2/6 diante do templo. Então são seres celestiais. São figos muito, muito bons. O outro são figos estragados. Mas quando falo de figo, não é para a gente levar no pé da letra, falar assim, ó, o figo estragado tem que jogar fora. Não, é uma representação. Não é um figo.
Entendeu? A pessoa não está estragada em si. Naquele momento ela está suja, mas ela vai lavar suas vestes. Ok? Então, nós entendemos nos últimos estudos, é muito bom isso aqui. Nós entendemos nos últimos estudos que o quê? Que Filadélfia é uma figueira que está no meio da vinha. E é muito interessante entender isso. É muito interessante, por quê? Porque a gente vai compreendendo várias coisas, vai linkando várias coisas. Inclusive, que aquele que herdou a vinha, né, que a vinha era do pai, e ele herdou a vinha, ele não está cuidando da vinha, ele está cuidando da figueira. Por quê? Porque a vinha foi tomada, inclusive por Jezabel, né, que é uma representação de Tiatira, e por Acabe, que é uma representação de Emanuel. E Emanuel, ele é quem? Ele é o Jesus Emanuel, né? Então por isso que todas as denominações e a maioria das religiões hoje adoram Jesus Emanuel, ok? Então, entendendo que a figueira, ela Filadélfia, ela é uma figueira, a gente entende que ele não está tomando conta da vinha, e sim da figueira, ok? E figueiras produz figos. Então, é uma figueira que está... Aqui é um pé de figueira? Não, aqui é uma igreja. Nós somos os frutos. Então, aqueles frutos estavam estragados, mas estavam. Eles vão se converter, né? Eles vão se converter no momento certo, ok? E esses figos bons estão aqui, né? Figos bons, muito bons, estão aqui. Quer dizer, ela vai dar o fruto. Porque lá na parábola do vinhateiro ali, a gente vê que Ial, durante 3 anos, está procurando frutos na figueira e não está encontrando, entendeu? Não está encontrando. E aí o vinhateiro, ele pede mais um tempo. Umas traduções falam mais 1 ano, outras traduções falam mais este ano. Então a gente ainda não entende completamente. E o tempo determinado é pelo Pai, com a sua autoridade, né? Só que a gente vai compreender que vai dar figos muito bom, né? Figos muito bom, porque a parábola lá, em Irmial 24, fala que tem frutos bons. Em Salmos, abre aí, Salmos 60 e... Deixa eu ver qual que é. Salmo 67. Salmo 67, 2. Aqui vai mostrar para os irmãos que a figueira vai dar o fruto, né? Vai dar o fruto. Ó, diz assim, ó: Ial, tenha piedade de nós e nos abençoe, fazendo sua face brilhar sobre nós. Ó, fazendo sua face brilhar sobre nós. A bênção sacerdotal é: Ial te abençoe e te guarde. Ial faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Quer dizer, o rosto de Ial, a face de Ial, resplandecer sobre ti e tenha compaixão de ti. Ial, levante sua face. Não é a nossa face, é a face dele. Que uma das faces dele é Ial Micael. Ial, levanta sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Então, quando fala aqui, ó, Ial, tenha piedade de nós e nos abençoe, fazendo brilhar a nossa face, para que se conheça o teu caminho sobre a terra, em todas as nações a tua salvação. Faz um link assim, ó, que Ial fez grandes coisas por eles, né? Ial fez grandes coisas por nós, porque fomos salvos, ok? Salvos da tribulação. Versículo 4, ó: que os povos te celebrem, ó Ial, que os povos te celebrem, que as nações se rejubilem e gritem de alegria, porque julgas o mundo com justiça, julgas os povos com retidão, sobre a terra governa as nações. Que os povos celebram, ó Ial, que os povos todos te celebram. A terra produziu seu fruto. Ó, a terra produziu o teu fruto. Ial, o nosso Ial, nos abençoa. Que Ial nos abençoe. Até os confins da terra o temerão, porque estará com aquele que é o temor de Ial. Então, o fruto, a terra, ela deu seu fruto aqui, ó. O único momento hoje, o único fruto que está se pedindo da terra é da figueira e alguns da vinha, mas principalmente da figueira. Então, quer dizer que a figueira não está dando fruto.
Até então, nos 3 anos que Yahweh buscou fruto. Mas essa passagem mostra que ela vai produzir o seu fruto no nome de Yahweh. Por quê? Porque Yahweh nos abençoe. E que todos os confins da terra o temerão. Os confins da terra somos nós. Que o temem, ele que está junto com o temor de Yahweh. Ok? Assim seja. Então, quando a gente pega esses aqui, quer dizer, vai dar figos muito bons. Só que tem uma parte que está em Tiatira. Esses são os figos que estão estragados. Eles estão estragados. Entendeu? Eles foram colocados em Babilônia. Eles estão estragados. Ainda tem como eles se converterem. Ok? Então a gente vai lá em Apocalipse 18, para a gente poder ver. Eu estou relembrando alguns pontos, ok? No 18:1 fala do anjo que descia do céu e a terra ficou iluminada com sua glória. Quem que é, irmã Angélica? Aqui no versículo 18:1 fala assim que viu outro anjo que descendo do céu e tinha grande poder e a terra ficou iluminada com sua glória. Quem que é esse anjo aqui? Márcio. Isso. Aprendeu, né? Bom que dá para dar uma... Agora cansa, né? Mas vamos pegar o 18:4. Diz assim, ouvi então outra voz do céu. Outra voz do céu. Quer dizer, essa voz está vindo do céu. Quer dizer, então esse que estava aqui já não está mais, já foi para o céu. Porque o 18:1 fala que a voz está descendo. Isso, porque no 18:1 fala assim, depois disso vi outro anjo descendo do céu. Quer dizer, está descendo. Agora o outro anjo, esse é marcha. O outro anjo, ouvi então outra voz do céu. Quer dizer, está no céu. Que dizia, sai dela, ó meu povo, sai dela, ó meu povo. Quer dizer, Micael está na terra hoje, ele sobe, só que leva um bocado do povo dele, porque em Daniel fala assim, Micael, aquele que se conserva junto dos filhos do seu povo, só que resta um povo dele aqui na terra, e ele faz um outro chamado, sai dela, ó meu povo, porque o povo dele é ser celestial, porque ele é um ser celestial. Se ele fosse um ser terreno, aí não seria o povo dele, porque lá em Alcha 63, que fala, sozinho pisei a adorna, do meu povo ninguém estava comigo, assim, sozinho eu pisei a adorna, do meu povo ninguém estava comigo, só que tinha vários discípulos ali. Por que fala do meu povo? É porque eram seres celestiais, porque Iau, papai Iau visível ali, né, Iaucha, ele era um ser celestial. Então, quando fala assim, sai dela, ó meu povo, então mostrando que são seres celestiais. Entenderam? Sai dela, povo meu, são seres celestiais. 63:3 diz assim, sozinho pisei a adorna. Do meu povo, ninguém estava comigo. Do meu povo, ninguém estava comigo. Quando a gente pega em Daniel 12, cadê Daniel 12? 1578. Daniel 12. No Daniel 12 fala assim, nesse tempo levantar-se-á Micael, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do teu povo. Quer dizer, Micael é um ser celestial, o povo que está aí, os filhos do povo, também são seres celestiais. Só que eles sobem, né, os primeiros frutos, os frutos bons, muito bons. E resta outros figos, que está em Tiatira. Então ele faz o chamado, sai dela, ó meu povo, para não ser cúmplice de seus pecados, atingido por suas pragas, suas pragas, porque seus pecados se amontoaram até o céu. E Iau se lembrou de suas iniquidades, devolveu o mesmo que ela pagou, pagar em dobro tudo conforme as suas obras. No cálice que ela misturar para ela em dobro, tanto que ela se concedia em glória e luxo, devolver-lhe em tormento e luto, porque em seu coração dizia, estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca experimentei o luto, por isso suas pragas virão num só dia, morte, luto e fome, pelo fogo será devorada, porque o Iau, o mestre Iau, que julgou é forte, ok? Então quando Filadélfia ela sobe, ela deixa o que? A raiz, ela deixa a raiz, a raiz não sobe junto,
A raiz fica, porque ela é como se fosse podada. É como se fosse podada. Ela fica a raiz. E esses que estão em Tiatira hoje, que estão na Babilônia, é um link ali com Irmial 52, teve alguns que foram deportados. Entre esses deportados, teve aqueles que eram os desertores. Não estão aqui, mas não vão vir para cá. Vão continuar aqui. Inclusive, vão colocar a marca, porque já está predestinado. São filhos de Alxa, mas vão colocar a marca, porque lá em cima já passaram para o lado do rei da Babilônia. Então já foi decretado. Não tem como eles se converter, porque lá em cima ele já passou para o lado do rei da Babilônia. Fala pequenos e grandes. Por isso que fala pequenos e grandes, colocaram uma marca, pequenos, porque o pequeno do grupo, alegrar é pequeno rebanho, a gente começou falando do rebanho lá, né? Rebanho habitou a terra, né? Alegrar é pequeno rebanho, quer dizer, filhos de Alxa, porque foi agrado de Al, te concedeu o reino. Então, quando Filadélfia, ela é podada, vamos dizer assim, a raiz fica. Então, nós subimos, né? Começamos a fazer ali, trazer libertação ali para toda a terra. Por quê? Porque quando a gente faz trazer libertação para toda a terra, porque hoje o povo está escravizado, entendeu? As pessoas estão escravizadas. Por quê? Porque as pessoas, para poder receber bênção, tem que ter algo em troca, né? É o administrador infiel, que ele está hoje no templo fazendo o quê? Dissipando os bens. Ele dá a bênção, só que ele dá a maldição. Um exemplo, uma doença, e vai te dar a bênção também, para você falar assim, ele foi o meu libertador, entendeu? Isso aí para enganar os deles, porque somente os deles vão ser enganados, que vão colocar a marca. Somente a descendência de quem? De Caim. Mas vão ter seres celestiais que vão colocar a marca, pequenos e grandes. Também vão ter filhos de Adão, pequenos e grandes, ricos e pobres, né? Quer dizer, os grandes também são filhos de Adão, e também é descendente da serpente, ok? Então, cada um vai, vamos dizer assim, cada um vai responder pelos seus atos. Se colocar a marca, vamos dizer assim, já era, ok? Então, quando esse que estava aqui, sai dela, vem para cá, aí ela começa o quê? Começa a pegar a vitamina, vamos dizer assim, o alimento da raiz. E começa a dar o quê? Dar um fruto bom, começa a entender as coisas. Eles vão seguir o mesmo passo que nós seguimos. Porque nós também saímos, ou dessa ou dessa. Todos nós saímos de algum lugar. Não chegou aqui do nada, caí aqui, estou aqui. Não, nós saímos de algum lugar. Tivemos que passar, entender cada pontinho. Eles vão ter que entender. O ensino vai ser o quê? Gradativo para eles também. Eles não vão entender de uma vez por todas. Estou entendendo tudo. Não. Da mesma forma que nós aprendemos, eles também vão ter que aprender, ok? E essa vamos dizer assim, essa palavra aqui, essa parábola, é a parábola do filho pródigo, ok? O filho pródigo que volta. Ele saiu para gastar com prostitutas, e depois que viu que estava vindo uma grande seca, uma grande fome na terra, ele lembra que os servos de meu pai, aqui são filhos, mas é uma representação de servos, tá? Que não são filhos mesmo, são adotivos. Eles estão comendo melhor do que ele é filho, ok? Vamos abrir lá a parábola do filho pródigo? Lucas 15. Vamos lá, Lucas 15. Página 1817. 1817. 15 e 11. Lucas 15, 11. Diz assim, disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Esse homem aqui, expliquei ontem, é o pai de família, ok? Os 2 filhos, o mais velho somos nós, que está sempre com ele, sempre esteve com ele, desde a antiguidade, né? O mais novo são aqueles que são seres celestiais, mas pegou a herança e vazou, assim, vou gastar a minha herança, ok? Então vamos lá. Disse ainda, um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai, pai, dai-me a parte da minha herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua,
né? A região longínqua é a terra, os irmãos estão careca de saber. E ali dissipou a sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome. Quer dizer, quando a herança acabou, aí veio a fome. Tá vendo aqui, ó? Dissipou ali sua herança numa vida devassa. E gastou tudo, ó. E gastou tudo, quer dizer, gastou tudo sua herança. Sobreveio àquela região uma grande fome. A grande fome é a grande tribulação, né? Igual eu falei ontem, a necessidade de a gente é juntar até mesmo um alimento físico. Sobreveio àquela região uma grande fome. E ele começou a passar privações, né? Tribulações. Passar privações é ter falta das coisas, né? Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que mandou para os seus campos cuidar dos porcos, né? Cuidar dos porcos. A gente lembra ali de Jesus. Ele queria matar sua fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. E caindo em si, aí ele acorda. Por quê? Porque lá em verso 18 fala: sai dela, povo meu. Aí ele acorda. Aí ele cai em si. Fala assim: o que está acontecendo? Ó. E caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora procurar meu pai e dizer: pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado do teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro do pai, ok? Primeiro ele pensou primeiro assim, ó: vou-me embora procurar o meu pai. Mas o pai dele está na terra? Não, o pai dele já não está mais na terra. Ele fala assim: vou embora procurar o meu pai. Mas na hora que ele procurar o pai dele já não vai estar mais na terra. O pai dele já vai ter subido. Entendeu? Por isso que fala assim: eu vou procurar o meu pai. Continuando, ó. Ele estava ainda de longe, quando seu pai o viu e encheu de compaixão. Ó, ele encheu de compaixão. Correu e lançou-se ao pescoço. Ó, lançou ao pescoço. Cobrindo de beijos. Cobrindo de beijos. A gente vai fazer um link aqui. Cânticos 8. Vamos lá, em Cânticos 8. Ó, Cânticos 8. Ele cobriu de beijos. Essa palavra é para agora, viu? É agora que está acontecendo. Agora, vamos dizer, pensa aí, agora que ele está falando. Ele fala assim, ó: ah! Se fosse meu irmão, amamentando nos seios da minha mãe, ó, nos seios, pegando os nutrientes, comendo da raiz. Ah, se fosses meus irmãos. Por quê? Porque ele não se envergonha em nos chamar de irmão, mesmo que ele seja pai. Ele não se envergonha de chamar de irmão, porque ele descende de um só, todos descendem de um só. Então aqui, ó: ah, se fosse meu irmão, quer dizer, se estivesse aqui, ó, amamentado nos seios de minha mãe, ó, encontrando-te fora, quer dizer, eu encontrando você fora da onde? Fora das regiões celestiais, na terra. Se eu te encontrasse fora, ó, eu te beijaria. Tá vendo, ó? Eu te beijaria e te levaria. Levaria para onde? Para onde ele for. Micael se levantará, eu te levaria e te introduziria na casa de minha mãe, no templo, e tu me ensinarias, ó, dar-te-ei a beber o vinho perfumado e o meu licor de romance. Sua mão esquerda está sobre minha cabeça, na direita me abraça. Filhas de Oxalá, eu vos conjuro, não desperte, não acordeis o amor, enquanto ele não queira. Mas a palavra-chave é: eu te encontraria de fora, quer dizer, encontraria do lado de fora, quer dizer, fora dos muros, na terra, e te beijaria, fazendo link lá com o pai, que depois que ele foi encontrado, o pai agarrou o pescoço e beijou ele, entenderam? Volta lá agora. Volta lá em Lucas 15. Lucas 15, versículo 20.
15 e 20. E quando fala, se você tivesse amamentado nos seios de minha mãe, é pegando os nutrientes da raiz, né? É porque na raiz que estão os nutrientes. É igual uma criança, um bebê quando nasce, o nutriente que ele precisa está ali no leite da mãe, entendeu? Então esse nutriente que está falando ali é a raiz, entendeu? Ele estaria enraizado em Filadélfia, ok? Ele estava ainda de longe quando seu pai o viu e encheu de compaixão. Correu lançando-se ao pescoço, cobrindo de beijos. O filho então disse ao pai: Pai, pequei contra o céu. Por que ele fala que pecou contra o céu? É porque não está falando das coisas terrenas, está falando das coisas celestiais. É uma parábola de coisas celestiais. Pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Quer dizer, ele ficou o quê? Estava arrependido. Por mais que eles erraram, ele voltou arrependido. Entendeu? A importância é se arrepender. Porque todos nós, viemos até erramos. Entendeu? Viemos até erramos. Todos nós, todo mundo não errou? Agora que nós estamos consertando. Entendeu? Então, quando fala assim, pai, vamos lá, diz assim, o filho então disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado de filho. Quer dizer, já estava arrependido ali, fala assim, nem posso ser chamado de seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: ide depressa, trazei a melhor túnica, revestiu com ela, ponde um anel no dedo e sandálias no pé. Um anel do dedo é porque voltou a ser filho, porque ali na antiguidade eles faziam isso. Eles tinham anéis, né, que davam assim para os filhos, para os familiares em geral, para mostrar que era da mesma família. A gente lembra do selo de Alda, né? Quando Tamar ali, ela fez aquele ato ali, ela pegou o selo de Alda, né? Então quando o povo ali falou assim, não, ela se prostituiu, aí ele mostrou o selo, quer dizer, era uma tradição, porque ele era daquela família, né? É tipo um brasão, exatamente. O anel de selar, né? Cássio, aí vê se faz o link aí. Aí vou lendo aqui, Ide depressa, trazei a melhor túnica, revestiu com ela, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado, matai e comamos e festejamos, comamos e festejamos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. Quando fala estava perdido, faz um link também aqui com essa ovelha perdida aqui, aqui, logo atrás aqui, Vamos ler aqui na ovelha perdida? Por quê? Porque lá fala que o rebanho habitou na terra. Não habitou, o rebanho não habitou na terra? O rebanho são seres celestiais. Só que tem umas ovelhas que são cabeçudas. Você tem que meter a vara, volta aqui, filha. Vai pra aí não, pra onde você quer ir? Pega o cajado, dá um cajadado, né, primeiro, você tem que bater, porque senão não corre, bate e depois puxa. Aqui, a ovelha perdida, Por isso que fala aqui, fala assim, que ela estava perdida e foi reencontrado. 15:4. Logo do lado aí. Qual de vós, tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai buscar aquela que se perdeu até encontrá-la? Ao link, estava perdido e foi reencontrado. Então essa ovelha que estava perdida aqui, não é uma ovelha, irmãos, não é uma, é só uma, não, é uma representação. Os irmãos têm que ser sábios quando falar assim. Não é uma, é uma representação. Então deixa as 99 no lugar seguro e vai buscar a outra. Aí que é a palavra, sai dela, povo meu. Esse é o chamado, ok? Continuando aqui, qual de vós, tendo 100 ovelhas, se perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? Achando-a alegre, põe sobre os ombros e volta para casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. A ovelha perdida que estava em Tiatira,
alegrai comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. A festa aí. Nossa. Aí fala aqui, ó. Por isso que fala aqui assim, ó. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador se arrepende. Aí lá, ó, Pai, pequei contra ti, contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado filho. Ele está o quê? Arrependido. Eu vos digo, do mesmo modo, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99, aqui ó, 99 justos que sempre andou com ele, que não precisa de arrependimento. E lembrando, irmão, os irmãos, tem muito irmão que é cabeçudo. Irmão, mas está falando de uma ovelha, só que o filho pródigo é um só também, né? O filho pródigo é um, mas é uma representação de um corpo, entendeu? Uma representação de um corpo, porque todos nós somos um membro de um só corpo, ok? Quando um membro está ferido, o corpo todo está ferido. Então, você vê que ficou claro a ovelha perdida. A ovelha perdida são essas que estão aqui, ó, estão perdidas aqui. Eles não queriam ficar aqui. Muitas vezes estão aqui achando que está adorando o verdadeiro, mas não está adorando o verdadeiro. Entendeu? Às vezes está aqui com toda sinceridade. Às vezes ele está ali. Por quê? Porque aí entra a passagem que a irmã Lília falou. Aqueles que não conhecem as profundezas de Satanás estão ali de gaiata. Por quê? Porque eles foram enviados para a Babilônia. Entendeu? Eles foram levados. Então, a ovelha perdida são esses seres celestiais que estão perdidos aqui. Entendeu? E quando ele se arrepende, a festa no céu, a mesma festa que foi com o filho pródigo, mostrando que é o mesmo personagem. Você tá vendo? É muito maravilhoso, não é? Nós falamos da administração hoje e eu não tinha lido isso aqui. Veio agora aqui. Eu falei com você que alguma coisa aqui? Veio agora isso aqui, entendeu? Gratidão? Oi, irmão. Pode falar, porque agora já comecei a perder a voz já. Falando aí da ovelha perdida, irmão. Aí no Irmial 50, 4 fala assim, ó, naqueles dias, naquele tempo, eles caminharão chorando e procurarão a Ial, o seu Ial, perguntarão por Sião em direção a ele estará a sua face. Vinde, unamo-nos a Ial por uma aliança eterna, que não será esquecida. Ovelhas perdidas era meu povo. Seus pastores a fizeram errar. As montanhas a desorientaram. Elas foram de montanha em colina. Todos os encontravam a devorar. Seus inimigos diziam, não somos culpados, porque eles pecaram contra Ial, morada da justiça, e contra a esperança de seus pais, Ial. Fugi do meio da Babilônia e sai da terra dos caldeus. Seja como os bodes à destra de um rebanho. Qual que é a passagem? Vamos lá nela lá, para a gente poder ler. Irmial 1448. Versículo 4. Gratidão, irmã. Aqui, irmã. 1448. Gratidão. É 50, versículo 4? Versículo 4. Pegou na King James ou na Shalom? Na Shalom. Tá. Mas não pegou a parte mais importante, não, O que o anjo que está com a face iluminada diz? Hã? Não. Macho. O que Macha diz quando desceu? Caiu Babilônia, né? 52. Anunciei entre as nações.
anunciai entre as nações, fazer ouvir, levantai um sinal, fazer ouvir, não oculteis, dizei, Babilônia foi tomada, Bel envergonhado, Merodach arrasado, porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará de sua terra uma desolação, nela não haverá mais habitantes, homens e animais fugirão, foram embora, ok? Fugiram e foi embora. Aí entra essa passagem, ó. Naqueles dias, que dias? No final dos tempos. Naqueles dias, naquele tempo, os filhos de Israel, tá falando o quê? Dos 144 mil, por quê? 144 mil, dos filhos de Israel, é a mesma palavra. Isso, voltarão, ó, voltarão. Eles caminharão chorando e procurarão o Ial. É aquele filho que está voltando lá, procurando o pai. Eu vou ir procurar meu pai. Eles estão o quê? Chorando, porque estão na tribulação, entendeu? Estão chorando arrependidos, entenderam? Ó, porque subiu contra ele uma nação do norte. Ah, não, aqui, ó. Naquele dia, naquele tempo, os filhos de Israel voltarão. Quer dizer, voltarão. Tanto esses aqui vão voltar para casa, quanto esses aqui vão voltar para cá, ó. Naqueles dias, naquele tempo, os filhos de Israel voltarão. Eles caminharão chorando. Ah, eu quero meu pai. E procurarão a Ial, o seu Ial. Perguntarão por Sião. Ó montanhas, por que invejais a montanha que Ial quis habitar? Ó, procurarão por Sião. Em direção a ela estará a sua face. Vinde, unamos-nos a Ial, por uma aliança eterna, que não será esquecida. Ovelhas perdidas, ó, ovelhas perdidas, era o meu povo, sai dela, povo meu, era meu povo. Seus pastores fizeram errar, os pastores das denominações, os padres e etc. Aqueles que estavam apacentando elas, ok? Seus pastores as fizeram errar. As montanhas as desorientaram. Elas foram de montanhas em colinas. Babilônia está assentada sobre 7 colinas. Entendeu? Babilônia está assentada sobre 7 colinas. Elas foram de montanha em colinas. Ó, esqueceram do seu redil. Todos os que a encontrava as devoraram. Seus inimigos diziam: não somos culpados, porque eles pecaram contra Ial. Ó, o filho pródigo diz assim, ó: pequei contra o céu e contra ti. Aqui fala, ó, porque elas disseram: não somos culpados. Eles disseram, os inimigos diziam: não somos culpados, porque eles pecaram contra Ial, e morada da justiça, e contra a esperança de seus pais, Ial. Fugir do meio da Babilônia e sai da terra dos caldeus. Inclusive em Irmial 52 fala que eles foram levados, quer dizer, em Irmial 24 fala assim, ó: esses figos bons eu tirarei eles da terra dos caldeus. A terra dos caldeus é essa terra aqui, ó, a terra dos caldeus, ok? Fugir do meio da Babilônia e da terra dos caldeus. Sede como bodes à testa de um rebanho. Porque eis que suscitarei e farei subir contra a Babilônia um grupo de grandes nações. Da região do norte, elas se postarão em ordem de combate contra ela. Por lá ela será tomada. Suas flechas são como as dos guerreiros hábil, e jamais voltarão de mãos vazias. A caldeia será entregue ao saque. Todos os que pilharem serão saciados. É só até aqui, irmão? Você leu? Foi até aqui, leu? Foi até aqui, né? Mas o importante é o quê? O importante é aquela passagem que fala assim, ó, essa parte aqui, ó: as ovelhas perdidas era o meu povo, sai dela, povo meu. As ovelhas perdidas, eles estavam perdidas, era o filho pródigo, e também era aquela ovelha perdida da parábola. Agora volta lá.
Então vou ler aqui. Agora que tá a dracma perdida. Será quem que representa essa dracma aqui? Será? Tá tão difícil de interpretar? Vamos ler ela aqui, ó. Dracma. Lucas 4, 15 e 8. Ó. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a lâmpada, varre sua casa e procura cuidadosamente até encontrá-la. Encontrando-a, convoca as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha dracma que havia perdido. Eu vos digo que do mesmo modo há alegria diante dos anjos de Iau por um só pecador que se arrepende. Aí faz um link com Hebreus 2, 12. Vós chegasse ao quê? Próximo, vós se aproximasse ao Monte Sião, onde que milhares de anjos estão em festa. Qual a festa? A festa da volta do filho pródigo, que está relatado aqui. Entenderam? Ficou difícil de entender? Fácil, né, irmãos? Porque tem 3 dias que a gente está explicando isso, né? Não é possível. Agora continua aqui no filho pródigo. Versículo 25. Eu gostei desse aqui. É grande. 3. Ó, versículo 25, no filho pródigo. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu música e dança. Chamando um servo, perguntou: o que está acontecendo? Este lhe disse: teu irmão, que voltou, e teu pai matou um novilho cevado, porque recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Contudo, nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos. Essas 2 parábolas aqui anteriores falam assim, a mulher convoca amigas e vizinhas, convoca amigas e vizinhas. E o outro aqui, também, da ovelha perdida, achando alegre, põe nos ombros e volta para casa e convoca os amigos e vizinhos, tá vendo? Amigos. E o filho pródigo reivindicia e fala assim, você nunca me deu um cabrito para me comemorar com os meus amigos? Porque os 2 aqui, quando recuperou, foi comemorar com os amigos, entendeu? Então aqui, ele, porém, respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Contudo, veio esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas. Devorou teus bens com prostitutas. E para eles mata o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é seu. Mas era preciso que festejávamos e nos alegrarmos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. Entenderam, irmãos? Agora sim, ficou claro. Ontem já estava claro, hoje ficou mais claro ainda. Por quê? Porque esses vai ficar o quê? Vai estar arrependido. Aí faz um link com Apocalipse 11. Abre lá, Apocalipse 11. Página 2152. Foi. Sobre Não, 11 não, é 12, viu? É 10, 8. significa uma dracma, uma moeda oficial de prata. Uma moeda oficial de prata? Usada na época. E ela, o valor dela é de 1%. 1/100. Prata.
É quando fala lá do anel, lá na parada do filho pródigo, fala do anel, né? Que ele colocou um anel. Aí aqui em Ageu 2:23, diz assim, ó, naquele dia declara Iá, o mestre dos exércitos, eu te tornarei governador do meu povo, meu servo Zora, não é esse nome, não é esse nome, né? Com certeza não é esse, né? Bom, é Zoroial, filho de Sealtiel, afirma o mestre, eu te farei como um anel de selar, porquanto eu te escolhi, Asseverial, o eterno dos exércitos, né? Falando aqui do anel, mas acho que não tá tão legal essa passagem não. Depois a gente vai achar uma melhor que essa, poder fazer o link do anel, ok? Oi. É José, não é? Caça essa passagem pra gente. A gente vai até falar sobre isso também, sobre José, se der tempo, né? Já tem 1 hora e 5 minutos. Já. Tem uma irmãzinha aqui que falou assim que eu sou o ancião preferido dela porque a minha ministração anda muito rápido. Ela falou assim, ó, irmão, você é meu ancião preferido. Eu falei, que legal, por quê? Porque você anda muito rápido. Eu falei, não. Eu sento na cadeira, você fala um meio de palavras e acaba. Deve estar dormindo então, né? 2 horas. Ó, vamos lá, Apocalipse 10. Não, é 10:8. O anjo, olha só que link tremendo. Olha que link tremendo, ó. O anjo que fala, sai dela, povo meu, estava na onde? Fala alto. No céu. O anjo que fala assim, sai dela, povo meu, está no céu. O anjo que fala, caiu, estava descendo do céu. Okay? Mas o anjo que fala, sai dela, estava no céu, ok? Aqui, ó. Apocalipse 10, versículo 8. 10, versículo 8, ó. A voz do céu, que eu ouvira, tornou então a falar-me. Vai, toma o livro aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me entregasse o livro. Ele me disse, toma, devora-lo, quer dizer, come. Ele te amargarás no estômago, mas em tua boca será doce como mel. Tomei o livro da mão do anjo e devorei, comi. Na boca era doce como mel. Na hora que eles entenderem que eles estão na tribulação, quer dizer, na hora que eles entenderem que são seres celestiais, vai ser doce. Nossa, que maravilha! Eu sempre entendi no meu coração que eu quero ser celestial. Mas na hora que ele vê, no momento que está vivendo, aí vai ser amargo no estômago, né? Aqui, ó. Tomei o livro da mão do anjo e comi. Na boca era doce como mel. Quando engoli, porém, meu estômago tornou amargo. Disseram então, é necessário que continues ainda a profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. Então, esse é o link aqui, ó. A voz do céu. A voz do céu diz, sai dela, povo meu. Quer dizer, é muito bom ouvir a voz do céu, né? Sai dela, povo meu. É um doce, é como mel, né? Mas depois que sair, vai assim, agora, pera aí. Você está achando que você vai estar no Éden? Não. Você está na tribulação, então vai se tornar amargos, ok? Mas, pela profecia, eles vão se converter e vão ser tirados daqui, esses figos que estavam ruins, e vão passar para cá, e enraizar na raiz de Filadélfia, e vão se tornar figos bons. Faz um link com a passagem, qualquer, irmão Ronaldo? Romanos 11:11, né? Vamos lá em Romanos 11:11. Qual a melhor tradução? King James? King James? Qualquer vamos lá na King James. Mas eu ri demais hoje já, você tem noção. Nossa, a cabeça até começou a doer aqui assim, ó. Romanos 11 na King James. É uma alegria, irmãos. A gente tem que estar alegre. Alegrai, pequenino rebanho, pois foi do agrado de Deus vos concedeu o reino.
né? Então a gente é alegre. Eu particularmente sou muito alegre. Eu estou triste no momento da minha condição que eu estou hoje, mas somos alegres. Essa origem nossa não tem como negar. Por quê? Porque os filhos de Jó eram filhos o quê? Eles festejavam muito. E você acha que nós éramos diferentes? Não, nós não éramos diferentes. Nós sempre festejávamos. Na festa nós ficávamos lá assim, ó. Não, nós alegrávamos. Então eu sou muito alegre, irmãos. Entendeu? Por mais que eu esteja no momento que eu estou triste, não vou louvar, mas eu sou alegre. Os irmãos repararam, né? Acho que o cabelo começou a cair de tanto que eu ri, porque quando eu ri, tá tudo aqui, ó. E hoje acho que eu perdi um bocado de cabelo, porque eu ri demais hoje. Nossa. Romanos 11:11 na King James. Romanos 11:11, ó. Deixa eu só tomar uma olhar as palavras aqui. Falando de alegria, lá em Gálatas 5 fala que fruto do Espírito amor, alegria. É mesmo, aqui, ó. O irmão pegou bem, ó. Em Gálatas, o fruto do Espírito é amor, alegria, né? Então, aquele que tem o Espírito é alegre, é fato, não é? É alegre. Por isso quando eu fico assim, irmão, eu fico revoltado quando eu vejo o irmão com a cara, nossa! Parecendo cara de... Não é? Tá no velório, irmão? Não é, ele tá feliz, irmão, é alegre. Você sabe Entendeu? onde está a palavra que fala que nós éramos muito felizes lá, que a gente alegrava no céu? Posso ler? Pode, em voz alta, para sair aqui no áudio. Yalcha 24, cântico sobre a cidade destruída. O vinho novo se lamenta, a videira perece, gemem todos os que estavam alegres, o som alegre dos tambores calou-se. Nós estávamos lá, viemos para cá, né? Aí o estrépito das pessoas em festa cessou. Não vou conseguir ler. Mas não? Lê, você vê, não é alegre? Lê, vai. Nós estamos tristes. Estamos tristes, mas somos alegres, porque o fruto do Espírito é o quê? Alegria. Entendeu, irmãos? É alegria. E eu sempre fui alegre. Às vezes, assim, quando eu era pequeno, né, que minha mãe me levava nos velórios, que ela gostava muito do velório, e eu não conseguia ficar triste. Eu falava assim, não, mas o que está fazendo comigo? Que mesmo no velório, às vezes eu encontrava um amiguinho e começava a rir. Eu nunca fui triste. Entendeu? Por quê? Porque o espírito que estava em mim não é um espírito de tristeza, é um espírito de alegria. Mas a condição que nós estamos, para a condição que nós tínhamos, é muito inferior. Mas mesmo assim, somos felizes. Isso é fato. Entendeu? Somos felizes. Cadê? Que alegria quando me disserem, vamos à casa de Al. Que alegria que me disserem, vamos à casa de Al. Então quando chegar aqui é para ser o quê? Alegres. Alegrai, pequenino rebanho. Vocês têm que alegrar, irmãos. E eu tento aqui fazer o máximo para poder alegrar vocês no nome de Alcha, ok? Então vamos lá. Aí, a menina até tá alegre, tá vendo? Você sabe que tem horas que eu consigo lembrar dessa administração por causa da risada? É, por causa da risada? É da risada. É mesmo? Falando aquele estudo lá dos animais, isso aqui. É. Sempre eu lembro de você rir, nem passa por risada, sempre lembro. Gratidão, né? A estratégia que ela nos dá para poder cativar os irmãos, para os irmãos ficar vibrados, né? Focar na palavra, ok? Mas o mais importante é a palavra sempre. Em nome de Alcha. Então vamos lá. Romanos 11:11. Uma vez mais pergunto: acaso tropeçaram para que eu ficasse prostrado sobre a terra? De forma alguma. Antes, pela sua transgressão, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme a Israel. Contudo, se a transgressão deles constituiu-se em riqueza para o mundo, o seu insucesso fortuna para os gentios. Quer dizer, eram 144 mil naturais, não era? Só que desses 144 mil, muitos originais caíram, né? Então a reputação dos gentios. Os gentios é o quê? São os filhos de Adão, entrando no lugar dos seres celestiais, ok? Entenderam isso? Sim. Quando fala gentios, fala de filhos descendentes de Adão que entram na condição de seres celestiais. Por isso que gera ciúme em Israel. É Israel terrena? É, mas a representação é celestial, ok? Entenderam? Contudo, a sua transgressão
deles constituíram em riqueza para o mundo, e seu insucesso, fortuna para os gentios. Quando mais significará a sua plenitude? Agora estou falando a vós, gentios, considerando que eu sou apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, na expectativa de que, de alguma forma, possa instigar ciúme entre meus compatriotas, a fim de que alguns deles sejam salvos. Porque se a rejeição deles significa reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação senão a vida dentre os mortos? Se é santa uma parte da massa, o que é oferecida como primícias dos frutos, os figos bons, eram muito bons, como figos da primeira colheita, as primícias, ok? Se é santa uma parte da massa que é oferecida como primícias dos frutos, a massa toda igualmente o é. Se a raiz, foi cortada, se a raiz é santa, todos os ramos também serão. Se alguns dos ramos foram podados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertados entre outros, e agora participa da mesma seiva que flui da oliveira cultivada, não te vanglories contra esses ramos. Porém, se o fizesse, recordaste, pois, que não és tu que sustenta a raiz, mas sim a raiz que sustenta tu. A gente tem que lembrar, irmãos, eu estou ficando sem voz, a gente tem que lembrar que é o quê? Que quando vem a tribulação, as eras, elas não acabam. Por quê? Porque para tia fala assim, eu colocarei você numa grande tribulação. Quer dizer, na tribulação a tia ainda vai estar. Então essas eras, elas não cessam, elas continuam. Só que vem uma outra era, que é a era de Laodiceia. Só que aqueles que morrerem na era de Laodiceia, que forem de Sardes, ganham a recompensa de Sardes. Aquele que morrer na era de, vamos dizer assim, quando falo morrer, a gente não entende ainda, mas o vencedor da era, na tribulação, se tornar vencedor na era de Laodiceia, e for de Tiatira, ela ganha a condição de Tiatira. Então as eras não cessam, as eras continuam, ok? Porque o mensageiro de Sardes fala que para poder começar uma era tem que acabar outra. Nunca que nós vemos na palavra. Por quê? Porque Pedro é mensageiro de Éfeso, Paulo é mensageiro de Esmirna, e o mensageiro de Pérgamo é Apolo. E os três viveram juntos. E nós provamos com todas as palavras que são esses os mensageiros. E se alguém tiver aqui ao contrário disso, que pode apresentar, né? Pode apresentar, porque a verdade é uma só. A interpretação não é particular, não, irmão. A interpretação nunca pode ser particular. Eu interpreto que Paulo é mensageiro de Éfeso, por quê? Porque ele era uma blá blá blá. E quem é o de Esmirna? É fulano. E quem que é de cá? É fulano. Agora eu falo, mostra na palavra. Não, vou mostrar na história. Não, aqui ó, é palavra que a gente quer. Então nós já provamos que esses três mensageiros andaram juntos. Os três mensageiros andaram juntos, ok? Voltando aqui. Você quer uma pastilha para cá? Tem aí? Se vier, eu quero. É minha. Continuando então. Vamos aqui pegar no versículo 17. Se algum dos ramos foram podados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado entre outros, e agora participa da mesma seiva, gratidão, irmão, que flui da oliveira cultivada, não te vanglories contra esses ramos. Porém, se fizeres recordar-te, pois que não és tu que sustenta a raiz, mas sim a raiz que sustenta ti. Então vos direi, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. É verdade. Entretanto, eles foram podados por causa da incredulidade deles. Porém, tu, que permaneceres firme pela fé,
Não te vanglorie, mas teme. Não te vanglorie, mas teme. Porque se Ial não poupou os próprios ramos naturais, de igual maneira não poupará a ti. Considera, portanto, a bondade e a severidade de Ial. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneça firme na bondade dele. Do contrário, tu serás excluído. E quanto a eles, caso não permaneceram na incredulidade, que não permaneceram na incredulidade, que não permaneceram, estavam na incredulidade, mas eles não permaneceram na incredulidade. É permaneça. Cadê? Quanto a eles, caso não permaneçam. Quanto a eles, caso não permaneçam na incredulidade, serão reconduzidos. Serão reconduzidos, porquanto Ial é poderoso para enxertá-los novamente. Afinal de contas, se tu fostes cortados de uma oliveira brava por natureza, de forma sobrenatural, fossem enxertados na oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais na sua própria oliveira, né? O que quer dizer? Que os 144 mil, né? 144 mil eram os primeiros seres celestiais e foram cortados. E Ial não perdoou. Quando eu falo não perdoou, assim, Ial não teve compaixão, vamos dizer assim, compaixão com eles e cortaram eles. E foram o quê? Colocados ramos, enxertados no grupo dos 144 mil, ok? No final dos tempos, tem um grupo que está, vamos dizer assim, na raiz. Só que tem uns que foram cortados, né, que estavam em Tiatira. Mas ele é reconduzido para a figueira, para a raiz da figueira. Por isso que fala aqui, ó. Afinal de contas, se tu fosse cortado de uma oliveira brava por natureza e de forma sobrenatural fosse enxertado na oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais. Quer dizer, os próprios seres celestiais que foram cortados, eles serão novamente enxertados na figueira, entendeu? Vamos dizer assim, na planta. Compreenderam, irmãos? Entenderam? Essa parte dos irmãos ficaram craque, né? Papai pode perguntar, vocês vão responder, né, irmãos? Assim seja. Então, essa aqui foi o ruminar de ontem. O ruminar do ruminar, né? Então, espero que os irmãos tenham entendido. Porque ficou fácil, né, irmãos? O filho pródigo, aqueles que saem dali, voltam para Filadélfia. Assim, eu já estou exausto de falar sobre isso, tá bom? Vamos voltar lá em Salmos. Salmo 68, 69. E a condição para esses filhos que eles não podem permanecer na incredulidade. Porque se permanecer, não vai voltar a se enxertar. Não vai se enxertar, não. Quer dizer, então tem que sair. Sai dela, povo meu. Não pode se manter na incredulidade. Aí fala para Jezabel, dê um tempo para que se converta. Mas ela não quer se converter. A igreja não quer se converter. A igreja não quer se converter. Mas os que estão lá dentro, eles podem vir se converter. Exatamente. R$ 69,4. Não. 69,5. 933. 69. Essa aqui é a passagem que o papai colocou no grupo e falou pra gente poder ruminar ela. A gente vai dar uma ruminada nela, ok? Não, vamos pegar do 2. Ó. Não, eu pulo ali, corro ali. Vai ter que comer 5 litros. Bati meu recorde. O dia eu tô virando a página e olhando do outro lado já. Ó, oi. Antes de eu começar, eu posso falar? Pode. Pensamento aqui. Como o Marco acabou de falar, eles têm que sair da incredulidade para eles serem enxertados, né? Sair da incredulidade.
Aí, em 15, 20, Lucas, né, que ele falou, pequei contra o céu e contra ti, ele partiu, saiu. Então, foi ao encontro do seu pai, foi ao encontro, ali na questão do arrependimento, aonde ele foi ao encontro como? Na raiz que ele encontrou, né? Aí na sequência, e ele estava ainda longe, não tinha chegado lá, ainda longe, quando o seu pai o viu e encheu-se de compaixão. Eu acredito que é naquele momento que ele dá o pão, acredito, mas analisa. Encheu-se de compaixão, correu e lançou-se ao pescoço. Isso ficou por quê? Porque na ovelha aqui, e achando, alegre, põe em seus ombros. Só que daí na sequência diz assim, lançou-se ao pescoço, cobrindo-o de beijos, no momento que ele já está recebendo os nutrientes de Filadélfia, né? Se amamentando ao seio da mãe. Nutrientes de Filadélfia, que é a... Mas eu acho que esse encontro aí realmente é um encontro mesmo, entendeu? Pode. Porque quando essa parte, quando eles estavam indo de longe, vamos voltar lá, foi muito importante, irmão. Deixa marcado aqui, volta lá. Pode. Pode. Tá. Correu, lançou-lhe no pescoço, cobrindo de beijos. Essa palavra aqui, porque ali no momento que ele se arrepende, que ele parte, sai da incredulidade, ele vai encontrar a raiz. Ele encontrando a raiz, que é no momento que ele partiu, foi encontrado o arrependimento. O pai o viu e encheu-se de compaixão. Daí lançou no pescoço e cobrindo de beijos. Aí em Cânticos 8 diz, se fossem meus irmãos amamentados ao seio da minha mãe, porque agora ele está sendo amamentado, recebendo nutrientes do Filadélfia. Isso. Encontrando-te fora, eu te beijaria. Encontrando-te fora, eu te beijaria. Isso me incomodou, por isso que eu estou falando aqui. Mas o pai não vai para fora, é ele que vai até o pai. Encontrando-te fora, olhando, né? Aqui, estava ainda longe quando seu pai ouviu de longe. Daí, encontrando-te fora, eu te beijaria, sem ninguém me desprezar. Eu te levaria e te introduziria. Daí eu só estou apresentando. Não, eu entendi. Mas quando fala assim, aqui, no filho pródigo fala assim, quanto empregado, aqui no versículo 16, ele queria matar a fome com as bolotas dos porcos que comiam, mas ninguém lhe dava. 17. E caindo em si, aí ele cai em si. Ele disse, quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora procurar meu pai e dizer, pai, pequei contra ti, contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata como um dos teus empregados. Esse é o momento que ele bate na porta, pedindo pão, porque ele está com fome. Ele está batendo na porta, pedindo pão. Esse é o momento, entendeu? E ele vai com muita insistência. Por quê? Porque ele tem que provar para o pai dele que ele está arrependido. E tem que provar a perseverança dele. Não é só de primeira, bateu, está aberta a porta. Não. Ele tem que passar por toda a tribulação, entendeu? E é dado pão para ele. É dado pão para ele. No momento do encontro, não é o pai que sai para fora dos muros. É ele que vai ao encontro do pai. Por isso fala assim, eu vou voltar à casa do meu pai. A casa do pai dele é o templo. Então é o filho pródigo que volta na casa. Entendeu? Lá em Cânticos fala assim, se fosse meu irmão, quer dizer, se quando eu estivesse na terra, eu te encontraria, você saísse daqui quando eu estava na terra, e você estivesse aqui, a mamãe então, eu te beijaria e te introduziria, quer dizer, antes da tribulação, na casa da minha mãe, que é o templo. Eu não precisava de passar fome. Se tivesse encontrado eles antes, aqui na terra, como irmão, porque hoje ele está aqui como irmão nosso, né? Mas nós sabemos que é o papai, nós chamamos até de papai. Ele beijaria, e aí teria essa comunhão com ele, e levaria à casa de minha mãe, que é o templo celestial. Então o filho pródigo, a gente não sabe ainda se ele vai ter que morrer ou se ele vai ser arrebatado. A gente não sabe ainda, mas é ele que sai da terra para subir. Porque, caso contrário, seria o pai vindo até ele, ali, quando ele estava na privação, e pegando ele e levando. Mas é o contrário, é ele buscando, ele saindo e levando até lá, entendeu? Eu sei muito disso, eu só tive esse pensamento porque quando aqui a ovelha é perdida, ele sai atrás, deixa as 99 e sai atrás da casa. O sair atrás sai dela, povo meu. Isso é sair atrás. Ele não vem aqui como um corpo. A palavra dele, sai dela, povo meu, entendeu?
É a palavra. Ele não sai para pegar a ovelha, mas a palavra dele vai. E lembrando que vai ter aqueles que vão estar trabalhando na vinha, né? A gente vai ter aqueles que não é ele que vem, mas ele envia alguns para vir na vinha, na tribulação. A gente entende isso até agora, ok? Hã? As duas oliveiras também, pode ser que eles vão estar usando a boca das duas oliveiras, por quê? Porque da boca dela sai o quê? Fogo. E a gente entendeu que o fogo é o Espírito também, entendeu? Então ele continua lá, o filho pródigo voltando pro templo, por isso, ó, vou para a casa do meu pai. A casa do pai dele é o quê? É o templo, entendeu? Agora a gente não sabe se é na ascensão, se eles vão ter um arrebatamento, se eles vão ter que passar pela morte, ainda não sabe, entendeu? E tem que, lembrando aqui, ó, que ele, primeiro ele tá pensando. Primeiro ele pensa, que aí é a hora que bate. Entendeu? Primeiro ele está pensando e fala assim, ó, eu vou ter que agir dessa forma para me arrepender. Eu me arrependendo, eu vou voltar. E eu vou falar para o meu pai, seu pai, eu quero ser pelo menos sardes para eu te servir e comer pão. Eu quero ser pelo menos sardes. É verdade, pensei, não, mas eu acho que ele vai querer ser pelo menos Tiatira. Porque sardes é filho, Tiatira é servo. Porque aqui, ó, filho. É porque filho. Servos, os 144. Pode ser também. Pode ser também. Mas como ele estava em Sardes, eu acho que ele falou assim, eu quero ser pelo menos vencedor de Sardes, entendeu? Que é servos. Porque aqui, ó, aqui é filho, aqui é filho. Aqui é filho e aqui é filho. Como ele sai daqui, aí fala assim, ó, pai, eu não sou mais digno de ser chamado como filho. Me recebe pelo menos a condição daqui, ó, de servo. Entendeu? Porque os filhos, esses todos são filhos, mas você entrou num ponto legal que é o de 144.000 servos. Porque eu falo assim, alguns, você mesmo citou, alguns de Sardes vão dar comigo, né? Aí eles estão dando hoje. Quando ele chega lá, ele vê que tem servos lá, já servindo o pai dele, já servindo na casa. Tanto é que o pai chamai o servo e manda preparar. E lá Daniel fala, 1.000 milhares o servia. Exatamente. Quer dizer, os 154.000 que está servindo. Ele vai entender que ele fala assim, poxa, meu pai tem servos. Está comendo melhor do que eu. Então eles já estão lá. É verdade. Exatamente. É exatamente isso. Sas que foi com eles, né? Que é uma realização de Sas. Mas eu pensando agora, eu falei assim, ó, pode ser, como ele sai daqui, ó, ele sabe sair daqui, e na ordem lógica aqui é servo, aqui é filho, porque faz parte de 144.000. Aqui é servo, aqui é filho e aqui é servo. Então eu acho assim, ó, quando ele fala assim, ó, pai, me recebe pelo menos como servo, é vencedor ou de Tiatira ou de Laodiceia. Entendeu? Eu acho que a lógica melhor seria essa. Deixa eu falar. No nome de Yahshua. Assim sim. Ok? Oi, Madiane. Irmãozinho, quando fala aqui em Lucas 15:16, fala assim, ó, ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Pode ser colocado que ele está lá na tribulação, só come se colocar a marca e ele não vai comer? Pode ser. Aí ele pega e vai voltar. Exatamente. É isso aí mesmo. Fala alto aí, deixa eu ver. Não viu? Não, viu não. Já vou. Fala alto que sai aqui no áudio. Aqui em Lucas 15:16 fala assim, ó. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. E caído em si, ou seja, ele lembrou, na época da tribulação, ele vai estar passando fome. Aí neste momento, ele fala assim, se for colocar a marca, ele não vai comer. Então ele se lembra. Você lembra quando o papai falou assim que quando a marca do dia dói, porque eles vão lembrar? Exatamente. 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 Na hora que o trem aperta, na hora que não tem alimento, né? Fala assim, ó, agora é o alimento só para a gente colocar a marca, aí ele se lembra. É exatamente isso, entendeu? Gratidão, papai? Gratidão. Qual que é? Mais à frente a gente vai estudar sobre ele. Volta lá em Salmos. Você vai ensinar sobre quem quer aqui. Então entenderam, né? Sobre essa relação. Ainda a gente não sabe. Mas a gente tem que lembrar que eu não sei se ainda aqueles vão ter sido ressuscitados, né? Por quê? Porque ele pede, dá-me as vestes, foi dado as vestes para ele. Então não sei se ele vai ter sido ressuscitado, sendo que os servos, não sei se vão estar vivos lá, entendeu?
os servos do meu pai. Ou então pode ser também até os querubins, né? São servos. Os servos do meu pai comem melhor do que eu. Entendeu? Mas os irmãos estão entendendo até aqui, né? Isso é importante. Ó, Salmo 69, ó. Salva-me, ó Iau, pois a água sobe até o meu pescoço. Afundo no lodo profundo, sem nada que me firme, né? Entro no mais fundo das águas, e a correnteza me arrastando. Esgoto-me de gritar, minha garganta queima, meus olhos se consomem, esperando por meu Iau. Esse aqui faz um link com o que, irmã Adriana? O momento que ele está pedindo, peraí. Eu já estou em outro estudo, já estou lá do outro lado já. Ó. Porque quando fala que chega até o pescoço, mas vai estar lá em cima. Então... Não, aqui ó, presta atenção. Aqui é o salmo, olha só. Salve-me, ó meu Iau. Eu já estou em outro estudo, que lá já passou, nós já encerramos já, tá? Outro estudo assim, né? É que eu estou ruminando, que o papai pediu para a gente poder ruminar. Salve-me, ó meu Iau, pois a água sobe até o meu pescoço. Afundo num lodo profundo, sem nada para que me firme, né? Entro no mais fundo das águas, e a correnteza me arrastando. Esgoto-me de gritar, minha garganta queima, meus olhos se consomem, esperando por meu Iau. Só isso, Salmos 18, exatamente isso. Este momento, ok? Da tomada do templo, que os inimigos entram dentro do templo, entendeu? Ele fica em silêncio, ele não fala nenhuma palavra ali contra o antimachia, né? Mas ele invoca Iau, ele clama Iau, ok? Iau o liberta. Yalcha 8:8 também? Yalcha 8:8 aceita o quê? Aquele fala do pescoço, que a água vem até o pescoço. Exatamente isso, né? Yalcha 8:8. Quer dizer, não morre, só vai até o pescoço, né? Então, aí agora entra o que o papai colocou no grupo, ó. Mais do que os cabelos da minha cabeça são os que me odeiam sem motivo, ok? Agora a gente vai fazer um link com José. Vamos lá, em Gênesis. Gênesis 37. Faz 82. Pode ser. Ó, aqui fala assim, ó. Mais que os cabelos da minha cabeça são os que me odeiam sem motivo. Odeia sem motivo. Aí, em Gênesis 37, a história de José. Ó, eis a história de Israel. José tinha 17 anos. Ele apacentava o rebanho. Ó, fere o pastor que o rebanho seja disperso. José tinha 17 anos. Ele apacentava o rebanho com seus irmãos, com os filhos de Bala, filhos de Zelfa, mulher de seu pai. José contou ao seu pai todo o mal que dele se dizia. Israel amava mais José do que todos os outros filhos, pois eles eram o filho da sua velhice, e mandou fazer uma túnica adornada. Seus irmãos viram que o seu pai amava mais do que todos os outros filhos e o odiaram e o odiaram. Não é velhice, né? Isso aqui é outra coisa. É fiel. Fiel e verdadeiro. Eu até escrevi aqui, ó. Exatamente. Ó, ele era o filho fiel e verdadeiro e mandou fazer uma túnica adornada. Seus irmãos viram que seu pai amava mais do que todos os outros filhos e o odiaram. Fazendo o link aqui, ó. Salmos. Fazendo link com os Salmos, ó. Mais que os cabelos da minha cabeça são os que me odeiam sem motivos, tá vendo? São poderosos os que me destroem. Os que por mentira são meus inimigos. Ó Iau, tu conheces minha loucura. Meus crimes não estão escondidos a ti. Que eu não seja a vergonha dos que esperam em ti, Iau dos exércitos.
que não seja a confusão dos que procuram a ti, o Ial de Israel. Por tua causa, por tua causa que suporto insultos, que a humilhação me cobre o rosto, que me tornei... Ok. Irmão, já em Salmo 69, você está aí ainda? Você não avisou? Que isso? Nossa! Ó, já estou no versículo 9, versículo 8. Ó, e por sua causa que suporto insultos, que a humilhação me cobre o rosto, que me tornei estrangeiro, aos meus irmãos, estranho para os filhos de minha mãe. Quando José estava no Egito, os irmãos não reconheceram que era ele, entendeu? Quando José estava no Egito, os irmãos, esses que estavam aqui, não reconheceram que era ele. Inclusive esses também, que a gente tem que lembrar que esses também fazem parte, não são seres celestiais, mas fazem parte dos 144 mil, né? Sendo que José é uma das tribos. E também tem esses aqui que representam também tribos, e esses aqui que eram daqui, mas estavam aqui, ok? Então fala assim, é por tua causa que suporto insultos, que a humilhação me cobre o rosto, que me tornei estrangeiro aos meus irmãos, estranho para os filhos de minha mãe, pois o zelo por tua casa me devora, e os insultos dos que me insultam recai sobre mim. Se me aflijo com jejum, isso me torna motivo de insulto. Se me visto com pano de saco, torno para eles uma fábula. Um cochicho dos que se assentam à porta, e a canção dos que bebem bebida forte, né? Quanto a mim, Ial, a ti dirijo essa prece no tempo favorável. Responda-me por teu grande amor, pela verdade da tua salvação. Tira-me da lama, para que eu não afunde, e fique liberto dos que me odeiam, do mais fundo das águas. Naquele James, tá melhor? Dá aquele James. Deixa eu ler naquele James. A partir do versículo 13. A partir do versículo 13, Todavia eu, mestre, no tempo oportuno, elevo a ti a minha petição. Responde-me por teu grande amor, ó Ial, a tua graça infalível. Resgata-me do lamaçal. Versículo 12. Como que é? Versículo 10. Com jejum e muitas lágrimas afligi minha própria alma, e isso ainda mais os enfureceu. Com mortalha me cobri, e perante eles fui objeto de zombaria. A gente lembra dos 42 rapazinhos que zombaram de Eliseu. Sobe careca. Murmuraram contra mim. Murmuraram. Os povos israelitas gostam de murmurar. Murmuraram contra mim. Os que se ajuntam nas portas da cidade. Eu sou tema de chacota entre as canções dos bêbados. Está bebendo o quê? Bebida fermentada, né? Todavia eu, mestre, no tempo oportuno, no tempo oportuno, elevo a minha petição. Responde-me por teu grande amor, ó Ial, tua graça é infalível. Resgata-me do lamaçal, para que nele eu não pereça. Salva-me dos meus destratores e das profundezas das águas, que eu não seja arrastado por seu turbilhão, nem tragado pelo abismo, e tampouco se feche sobre mim a boca do poço onde caí. Responde-me, ó Eterno, pois incomensurável é a tua benevolência. Volta-te para mim com a grandeza da tua magnanimidade. Não ocultes do teu servo a tua face.
Responde-me de pronto, pois estou muito angustiado. Faze que de mim se aproxime a minha alma. Redime e salva-me dos meus inimigos, pois sabeis da vergonha e do infortúnio que eles me fazem passar. Meu coração se partiu antes de tanta humilhação e me sinto gravemente enfermo. Procurei alguém que me compadecesse de mim e me confortasse, mas a ninguém encontrei. Ao contrário, puseram veneno no meu alimento e vinagre me ofereceram para mitigar a minha sede. Que em retribuição a mesa deles se transforme em armadilha e sua paz em emboscada. Que se lhe escureça os olhos, para que de fato não possa ver. Faze-lhes temer o corpo, tremer o corpo, sem que haja como cessar. Desperta sobre eles a tua ira justa, que o teu furor ardente os alcance, que sejam destruídos os seus palácios e que fiquem desertas as suas tendas, pois tem prazer em perseguir a quem tu puniste e acrescentaram dor e sofrimento a quem feriste. Agrega iniquidade à iniquidade deles, para que não mereça usufruir da tua justiça. Que tenham seus nomes apagados do livro da vida e jamais sejam escritos entre os justos novamente. Quanto a mim, grande é a minha aflição, a minha dor. Protege-me, ó Ial. A tua salvação há de me elevar acima de qualquer sofrimento. Em cânticos, então, louvarei o nome do Eterno, e meus agradecimentos exaltarei a ti. Serei mais agradável ao Mestre do que a mais perfeita oferta de todo o passado. Alegrar-se-ão os humildes, e animar-se-ão os de coração dos que buscam a Ial. Porquanto todos verão que Ial ouve os necessitados, e não despreza os quebrados. Louvem-nos nos céus e na terra, os mares e tudo que neles se movem. Pois Ial salvará Sião e reconstruirá as cidades de Aldá, e haverá habitantes que a herdarão. A descendência dos seus servos a receberá a herança, e os que amam o seu nome farão dele a sua morada. Essa passagem, ela é muito maravilhosa. Por quê? Porque pega desde quando ele foi expulso, que ele foi, vamos dizer, quando eu falo expulso, quando Emanuel entrou no templo, mas quando ele foi tirado do templo, até agora a volta dele, tudo que ele passou, humilhado, zombado e etc. E ele fala assim, ó, no versículo, deixa eu ver. Em cânticos, então, louvarei o nome do Eterno. Em cânticos, então, louvarei o nome do Eterno. Faz o link com Êxodo 23? Salmos 45. Deixa eu ver. Comemorar o seu nome de geração em geração? 45. 45? Quando fala aqui, ó. Em cânticos, então, louvarei o nome do Eterno, e os meus agradecimentos exaltarei a ti, mestre. Faz o link com Salmos 45, 18. Assim, ó. Comemorarei o teu nome em geração, e os povos te louvarão para sempre e eternamente. Fazendo link direto com essa passagem aqui. Ok? Os irmãos entenderam essa passagem aqui? Ou preciso explicar detalhadamente? Outra parte ele fala que os meus inimigos tremam todo, fazendo link lá com o filho de Nabucodonosor, que ele ficou com os joelhos trêmulos. Exatamente. Os inimigos tremam. Exatamente. Deixa eu ver nas passagens, os inimigos tremam aqui. Deixa eu ver. Ele ficou com os joelhos trêmulos. Aqui, ó. Versículo 23, ó.
que lhe escureçam os olhos, para que, de fato, não possam ver. Faz-lhes tremer o corpo, sem que haja como cessar. Faz um link com o filho de Nabucodonosor, que quando escreveu na parede, ele ficou pálido e trêmulo, tremia igual vara verde. Entenderam? Exatamente. Então, eu peço para os irmãos pegarem essa passagem para você estudar e fazer vamos supor, você pega as passagens, fala assim, ó, igual o irmão falou aqui, ó, faz um link com tal passagem, aí depois você pega outro pedacinho, olha, faz um link assim, assim, assado. Assim você traz até os anciões e a gente consegue trazer mais ensinos com base nisso, ok? Assim seja. Assim seja? Vamos agradecer, porque eu já estou assim, quase perdendo a voz. Domingo eu ministro de novo. Nossa! Assim seja, irmãos, vamos agradecer papai, em nome de Alcha, ok? Grato ai Alcha, grato ai Al. Grato ai Alcha, grato ai Al. Grato ai Alcha, grato ai Al. E assim seja feita a vontade do papai Alcha. Assim seja.